Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer um pouco mais. O meu sonho é que ele seja um dia monetizado, que eu possa ter parcerias, porque o trabalho que eu faço agora são com artes, desenhos, e não tenho podido trabalhar muito porque tive alterações no meu sangue de ficar quase 8 anos sentado desenhando. Estou me tratando e a vida é comprada no mercado, né? Então, preciso trabalhar. E ele ainda não, é um trabalho, mas ainda não recebo nada. Então, eu gostaria de testemunhar muitas coisas como pastor da igreja mais novo, 8 anos no Ceará, Assembleia de Deus Ministério Templo Central, conhecido como Assembleia de Deus do Belém, em Belenzinho, em São Paulo, e Igreja Mãe, em Belém do Pará. E 10 anos de itinerante pelo Brasil. Tenho experiências, tenho vivências, coisas para testemunhar. E queria testemunhar algo que aconteceu, que foi algo miraculoso, ao mesmo tempo cabuloso. Foi algo até espetacular também. Foi um evento grande que aconteceu na minha vida, de batalha e de milagre também. Quando eu conheci a minha esposa na cidade de Jaguaruana, em uma festa da UMADES, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Ceará, com 3 dias que eu havia conhecido, o pastor vice-presidente da convenção, Pedro Cavalcante Falcão, na época, me chamou no seminário de uma turma de 63 alunos do STADEC, Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Ele perguntou: você tem namorada? Eu falei: agora tenho. Ele disse: pois case que eu tenho uma obra para você. Eu tenho um presente. Ele até falou assim: tem um presente. Então, com 3 meses de casado, ele disse: tem 3 campos para você escolher. Ipaporanga é uma cidade que fica para o lado de Crateús. Porteiras fica para o lado do estado da Paraíba. E Marruás fica ao lado de Itauá, da região Inhamuns. E Marruás é um distrito da cidade de Itauá. E lá é campo. Campo já muito antigo. E eu perguntei qual era o lugar mais difícil que as pessoas não queriam ir. E aí, ele disse que era Marruás. E eu disse: então me envie para lá. E eu lembro que ele ligou para João Bezerra da Silva, que até recentemente foi pastor presidente da convenção, há uns anos recente. Agora eu acho que é João Gonçalves Mendes, não sei se ainda é esse presidente ou se já mudou. E ele disse: estou enviando um obreiro dinâmico, porque ele sabia que eu era corajoso, que eu era forte, né? Que eu tinha bastante fé. E aí, afinal de contas, eu fui escolhido entre 63 alunos para ser pastor com 21 aninhos. Com 21 aninhos. E aí eu fui para aquele campo. E quando eu cheguei naquele campo, fui orientado que aquele lugar era como se fosse um lugar dos vikings. É como se fosse uma tribo. Naquele lugar, as pessoas brigavam de faca em qualquer lugar. Andavam com uma faca, às vezes, na cintura, assim, no cinto, que parecia uma espada. Eu vi um homem correndo atrás do outro com um facão para cortar ele. E ele correndo e parecia uma espada na mão. Na calçada da casa que eu aluguei de um senhor chamado Francisco Nicolau, que morava na localidade de Fechado Grande, onde tinha uma congregação da igreja, o presbítero José Rodrigues, meu amigo. Naquela casa, na calçada, eu vi 3 homens brigando de faca ali. E um dizendo: ai, me cortou, e correndo. Um lugar que me disseram que às vezes teve brigas, morreu 5 pessoas, pegaram os corpos, botaram na calçada da pracinha, e a Polícia Civil de Itauá, que é a 70 quilômetros, foi lá e pegou os corpos. E aí o pastor João Bezerra da Silva falou com o pastor Pedro Cavalcante: pastor, por que pegar um jovem desse, um recém-casado, e mandar para um lugar como aquele? E estávamos lá, e o pastor estava com todo cuidado comigo, porque é um lugar que o antepenúltimo pastor que esteve lá passou um ano.
e saiu de lá chorando. Se me falha a memória, era Francisco Holanda. Eu encontrei ele perto de Sobral. Caluniado. Segundo eles disseram que ele estava com diabetes e a esposa dizia que queria ter um filho. E alguma coisa do tipo, e rolou uma conversa e tanta coisa lá. E, inocentemente, ele saiu de lá triste, calúnia, algumas coisas do tipo. Meu amigo, gente fina ele. E aí teve lá um outro senhor, chamado Carlos. Eles disseram que pegaram as bagagens do Carlos e mandaram ele embora de lá, assim como quem está sendo expulso de uma casa, um inquilino que não pagou aluguel, como se fosse uma coisa do tipo. E aí eu ouvi falar que um senhor chamado Eduardo, se não me falha a memória, foi enviado para lá para ser pastor. Teve um outro que foi, ficou 3 meses e foi embora. E parece que um senhor chamado Eduardo, eu não sei se era Eduardo, era de dependência, um presbítero, mas de dependência, foi para assumir. Chegou lá e na hora da posse disse: pastor, eu sinto muito, mas aqui eu não fico não, e foi embora. E aí eu cheguei no lugar. E aí, na praça, na pracinha do distrito de Marroaz, tinha a capela, a igreja católica e a imagem da Santa Rita. E naqueles dias da minha chegada eu vi uma hostilidade ali, tinha muita gente boa, é claro, mas vi muita gente perigosa. Primeira vez que eu fui comprar o tempero do almoço, já foram dizendo que não tinha nada para crente ali. E aí eu fui para a ceia no Templo Central agora, como pastor da igreja, né? E lá encontrei e tirei uma foto com ele, com José Jeová Mendes, um historiador muito abrangente da história, muito conhecedor. O senhor moreno, ele, José Jeová Mendes, escreveu muitos livros sobre histórias religiosas e deu algumas entrevistas no programa do Jô Soares na época. O pastor Pedro Cavalcante Falcão disse: o Jeová Mendes é um escritor polêmico, livros com assuntos polêmicos. E aí eu perguntei para ele: Jeová, fala alguma coisa sobre a história da Santa Rita, porque eu não tinha o site GPT, eu não tinha internet, eu não tinha Wikipédia, eu não tinha um livro. Aí ele disse: Santa Rita de Cássia nasceu na Itália, morou na França, casou com um homem chamado Paulo de Ferdinando, muito agressivo. Aquele homem agrediu ela muitas vezes, e ela, se não me falha a memória, ele disse que ela teria tido filhos, eu não lembro agora. Sei que ele disse que ela envolveu-se com a boemia ainda, que era a prostituição do Zico, alguma coisa, teria sido isso, algo do tipo. E disse que ela passou a rezar e muito, e foi para o mosteiro. E virou a vida dela, e esteve que desde o início da vida ela queria ser isso, queria ser uma pessoa santa. E ela passou, e depois foi beatificada, Santa Rita de Cássia. Então algo do tipo assim, ele passou para mim. E no outro dia, num dos dias que eu retornei lá para o campo que eu estava, Marroaz, eu fui fazer uma compra num comércio, e o comércio lá é bar e comércio, tinha pessoas jogando sinuca. E eu fui comprar uns ovos, e o homem falou: aqui para crente não tem nada. Eu falei assim: eu não estou procurando coisa de crente. Eu tenho dinheiro para comprar uns ovos, eu estou vendo os ovos ali, o meu dinheiro é igual ao dinheiro dos outros, eu vim comprar uns ovos. Eu lembro que um senhor falou para mim e disse: por que você fala sobre Jesus aí? Bateu no peito e disse assim: eu sou devoto de Santa Rita, tirou o chapéu, Santa Rita de Cássia, está ali, ó, a imagem dela. Aí eu sei que à noite eu fiz um culto ali na pracinha, e aí eu estava indignado, eu estava chateado já com o negócio. Agora tem um detalhe aqui, que eu vou voltar um pouquinho aqui, tem um detalhe aqui. No primeiro dia, quando eu cheguei no campo de Marroaz, que eu fui pegar a chave da igreja na casa de um obreiro chamado José Vital, que era um diácono. Quando eu cheguei lá, estava ele e um auxiliar chamado Zé Brandão. Zé Brandão era um moreninho, um pretinho, um afrodescendente. Zé Vital era um senhor meio vermelhinho dos olhos, acho que tinha os olhos verdes, alguma coisa do tipo. Eu sei que os dois estavam juntos. O Zé Vital, o senhor dos olhos, acho que era verde, os olhinhos verdes, era de uma família de uma cozinha branca meio vermelhinha, né? Ele sorriu e disse: você é o pastor? Aí falou assim para o Zé Brandão, para o senhor lá: nós vamos aprontar com esse pastorzinho aqui. Aí eu já vi que o negócio não era.
Aí eu já respondi para ele, não, aprontar comigo não. Eu vim aqui fazer a obra de Deus. E o obreiro que se pôr no meu caminho para me atrapalhar já se sinta disciplinado, vai ser disciplinado, eu vou tirar e vou trabalhar, eu vou fazer o trabalho. Então é o seguinte, eu fui advertido que havia 3 obreiros ali, que eram a tríade de Zé, que eram terríveis. Os 3 pastores me advertiram, ó, Zé Vital, Zé Alexandre e Zé Brandão, esses 3. O Zé Vital era esse senhor, esse diácono, casado com a irmã chamada Inácia. E tinha 2 genros ele, era diácono da igreja. Ele era sorridente, ele era calminho assim e tal. Mas ele falou isso para mim. Olha o pastorzinho, vamos aprontar com esse pastorzinho. E em Guaribas, uma congregação de Marruais, numa vila chamada Guaribas, tinha o auxiliar Zé Brandão, esse afrodescendente, esse senhor, pretinho. E ele lá queria autonomia, fazer tudo do jeito dele. Eu ia dirigir um culto, trabalhar, ele queria tudo do jeito dele, como se ele fosse o pastor e tudo, e eu fui lidando com aquilo, fui vendo, né? Mentalidades diferentes. Ainda hoje eu enfrento mentalidades diferentes. Já tive até problemas, discussão com um cunhado meu, porque ele não fala um português direito, e eu sou estudioso, e só por isso ele passou a não gostar de mim. E dizer, vai com a tua sabedoria para o inferno. Eu nunca chamei ele de burro, e nunca disse que eu sou sábio, eu sou inteligente, não falei isso. Mas tem uma coisa que incomoda muita gente, é que ele não lê nada, não aprende nada, e tem alguém inteligente, ao invés de se juntar, fica contra. Assim era aquele senhor, Zé Brandão. Eu fiquei na minha, né? Ele não sabia uma liturgia, dirigir alguma coisa, mas ele queria fazer tudo do jeito dele, né? E tinha o Zé Alexandre. Zé Alexandre era bonzinho, trabalhava comigo, tudo de bom. Um dia se levantou, aí disse, olha, eu conheço os defeitos dos pastores todinho, conheço o seu. Aí eu falei para ele, fale o seu primeiro. Enfim, mas aí naquele lugarzinho terrível, que para mim foi muito bom ter trabalhado 1 ano e 7 meses lá. Ouvindo um rapaz bater no peito e dizendo, eu sou devoto de Santa Rita, e eu sabendo que eles lá gostavam muito de brigar e dar peixeirada nos outros. Beber e brigar e fazer o que fizesse e tirava o chapéu e dizia, eu sou devoto da Santa, e saia matando todo mundo, quando queria. Aí eu fiz um culto na praça, estava pregando, eu falei, olha, tenho falado de Jesus para alguns de vocês dizem que nada de Jesus, você já tem Santa Rita de Cássia, você aponta para a imagem, sabe por quê? Se essa imagem descesse daí, mandasse você criar vergonha na cara, e parar de contenda e de briga, de matar os outros, e parar de encher a cara, e trabalhar e cuidar da sua família, cuidar da sua vida, e servir a Deus, aí eu acredito que você mudava a sua pose. Agora, como ela está aí? Eu digo agora, você nem conhece a história dela, então é fácil, bater no peito e dizer, eu sou devoto, não tem compromisso com nada, briga na hora que quer, xinga, faz o que quer, xinga qualquer pessoa que vê pela frente. Você não é nada desse jeito. Aí eu falei assim, olha, uma mulher nasceu na Itália, depois morou na França, casou com um homem chamado Paulo de Ferdinando, homem agressivo. O homem agredia bastante ela. E ela depois teve a perda dele. O homem foi assassinado. E essa mulher depois esteve entre a boemia e a prostituição dos ricos. Mas essa mulher tinha um objetivo, desde o início da vida dela, ser uma santa, orar, buscar a Deus, rezar. E ela foi para o mosteiro e ficou rezando o resto da vida e foi beatificada, é a Santa Rita. Você conhecia a história dela? Você não conhecia, mas você está pronto para dizer que é devoto e faz qualquer coisa. Teria de fazer alguma coisa que ela fez, né? Teria de procurar um caminho, né? Alguma coisa do tipo. Sei que quando foi no outro dia, estava lá em casa um senhor branco, bem rosado, né? Meu louro rosado, com mais outros 2 homens, 3, né, estavam lá. Ele disse, eu sou o Dr. Hilmar. Se não me falha a memória, sargento da aeronáutica, uma coisa assim. Aeronáutica ou era marinha? Acho que era marinha, sargento da marinha. Sargento da aeronáutica, parece. Ele disse, eu vim processar o senhor, porque o senhor chamou a nossa santa de prostituta. Eu falei, não. Aí os 2 homens, chamou porque nós estávamos lá. Nós ouvimos, somos testemunhas. Aí eu falei, doutor, deixa eu falar mais aqui em particular com o senhor. Aí eu falei para ele. Eu citei aqui, eu vou lhe citar uma fonte. O senhor pode pesquisar com essa fonte. José Jeová Mendes. Mora no bairro de Boa Vista, Castelão, em Fortaleza. Lá no bairro que eu conheci a minha esposa lá na congregação, que dirige o diácono Zé Martins.
é a Igreja da Assembleia de Deus. Ele mora vizinho onde a gente mora. Ele é afilhado da Raquel de Queiroz, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu na Fazenda Jucasa, em Itapiúna. Conhece 4 idiomas. Tem conhecimentos da patrística, da igreja primitiva, da história da igreja. Ele conhece a Cabala, o Talmud, o Alcorão. É historiador. Já deu umas 3 entrevistas no Jô Soares. Ele escreveu o livro Os Piores Assassinos e Hereges da História de Caim a Saddam Hussein. Os Piores Terroristas da História, parece-me que de Caim a George Bush, uma coisa do tipo. Dos Porões Sombrios do Vaticano, 30 papas que envergonharam a humanidade. Eu perguntei os dados sobre a padroeira e ele me falou. Aí ele tocou no meu ombro, o doutor Hilmar, e disse: não, doutor, houve um equívoco, tá tudo bem, tá tudo certo, fique em paz. Aí saiu com os homens. Aí o seguinte, eu ouvi um bizu na cidade, eles disseram: rapaz, o doutor Hilmar não processou não. Mas nós vamos falar agora com o advogado dos advogados, Haroldo Mota, é o maior advogado do Ceará, diziam eles. Temos parentes dele aqui, e ele é pai de advogados, e escreveu dezenas de livros. Ele vai dar um jeito no pastorzinho. Então eu consegui o telefone do doutor Haroldo Mota, e falei com ele. Ele disse: doutor, eu tenho uma parente chamada Ioneda. Eu falei: ela é da igreja que eu sou pastor aqui. Pronto. Eu tenho uma estante grande de ferro lá com a Ioneda. Estou te dando de presente para você botar os seus livros. Eu falei: muito obrigado. Fui lá na irmã Ioneda, peguei a estante para mim. Ok. Então é o seguinte, a galera ficou: opa, temos de pegar esse pastor. Se naquele lugar morria quem eles queriam. Na minha direita da casa que eu morava, tinha um senhor que comemorava futebol era com bala. Ao invés de soltar fogos, não era fogos, era bala. Do outro lado tinha um outro jovem. Que aquele jovem tinha já cometido alguma coisa. Que mandou alguém para o espaço. Era parede e meia com a gente. Era um lugar cabuloso. Muita gente boa e muita gente humilde ali. Mas tinha gente muito perigosa também, né? Na ocasião, eu estive no primeiro ano em 97. Em 98 eu fui em São Paulo e tinha pessoas lá que disse: eu conheço. Tem pessoa que manda alguém para o espaço lá e vem para São Paulo. Está em São Paulo, manda alguém para o espaço e vai para lá. O negócio era pesado. Aí o seguinte. Numa bela noite, início de noite, eu estava na calçada de um comércio, comprando novamente uns ovos para o tempero do jantar, quando dos meus lados foram chegando uns jovens, conversando comigo. Ô pastor, botando a mão no meu ombro, eu achei estranho. Eu pensei que algum ia tentar me apunhalar, alguma coisa do tipo. E eu quero falar de um detalhe aqui importante. Eu estava ali com 21 aninhos, ó. 20, 19, 18, 17, 16. Com 16 anos, a partir de 16, eu praticava Kung Fu. O estilo era Kung Fu, era Taekwondo, Judô, Aikido e alguns estilos. E eu era muito dedicado, eu gostava muito de treinar, eu era muito forte. Assim que eu cheguei no campo, eu encontrei o diácono que estava ali presente. Chamava-se irmão Betinho, mas era Francisco Holanda o nome dele. E ele tinha um filho chamado Francisco. E o Francisco, ele chegou para mim, se apresentou: o Francisco, filho do irmão Betinho, dando as boas-vindas. E aí ele disse: mas o senhor é muito novo. Aí eu falei: sou. Aí, quando eu peguei na mão dele, ele disse: mas tu tem uma mão muito, muito forte, né? Ele falou: olha, pastor, os dedos dele eram bem grossos, né? E a mão grande e forte. Ele disse: pastor, eu derrubo todo mundo na queda de braço. Aí eu falei para ele: mas eu derrubo você. Aí ele: o quê? O senhor é muito magrinho. Eu falei: mas eu sou forte, eu tenho energia. Ele disse: mas o senhor me derruba. Eu falei: agora mesmo. Aí ele disse: onde é que a gente pega? Eu falei: aqui no chão mesmo. Aí a minha esposa: filho, não. Eu disse: sim. Nos deitamos no chão, eu derrubei ele. Ele ficou boquiaberto. Ele disse: como é que pode uma coisa dessa? Porque eu treinava muito, né? Só que eu tinha coragem, força, energia, juventude, mas eu sempre confiei no Pai. Sempre entreguei tudo na mão do Pai. Eu não confiava em mim mesmo. Nunca briguei com ninguém. Treinava e combatia com o assistente do nosso professor, que era Gidalton. Ele tinha academia lá, a Academia dos Tigres, lá em Mossoró.
que é acho que é a segunda maior cidade, ou terceira por aí, do Rio Grande do Norte. Para mim, acho que é a segunda populosa. E ele era aluno de Maurício, que tinha uma federação de academias em Natal. Maurício, na época, diziam que era o terceiro melhor do Brasil no ranking de Kung Fu, né, de professor. Tinha muitos alunos. Tinha muitos alunos destacados de Dalto. Tinha um mudinho que chamavam de Van Damme, parecia com Van Damme. Então, é o seguinte, ali chegou uns jovens se aproximando de mim. Eu já olhei se eles estavam usando armas, alguma coisa do tipo. E quando eu olhei na minha frente, assim, no meu golpe de vista, tinha mais de 40 homens. Mas eu senti um poder dentro de mim, algo que parece que tinha me feito crescer, me tornar gigante e forte. Eu senti muita energia, muito poder. Eu senti fraqueza nos espíritos deles. Aí eu falando com o rapaz dizendo que já tinha sido crente em São Paulo, mas tinha deixado e tal, conversando comigo, eu falei, dê licença um minuto, tá boa a conversa, eu vou ali para terminar os detalhes do jantar. E quando eu fui, os jovens estavam na frente, eu falei, dê licença aqui, abra alas, abra um espaço aqui que eu vou passar. E aí, eu parei no meio deles assim, olhei em volta e falei assim, mas aqui tá parecendo uma gangue, eu sorrindo falei, mas se é, quem é o chefe aqui sou eu que mando aqui, bati no peito assim forte. Eu sabia que era algo do pai, não era algo meu, né? E naquele momento eu fui vendo eles abrindo um espaço, vi um jovem com a bicicleta correndo, jogou em cima de mim. E eu peguei no guidão, apertei a mão dele assim forte, parece que aquela bicicleta dele era uma coisa de plástico, sabe? E ele até disse, ai, quando eu apertei a mão dele. Eu falei, cuidado jovem, você quase caía, viu? E aí eu falei, dê licença que eu preciso passar aqui. E eu fui abrindo espaço e fui para casa. Pasmem. No outro dia, estávamos fazendo, como de costume, visita na casa das irmãs. E quando chegamos na casa da irmã Odete, uma moreninha, ela disse, irmã Benes, que é a minha esposa, Maria Benes. Irmã Benes do céu, tu não sabe o que aconteceu. E ela dando risada. Ontem se juntaram para lincharem o pastor. E eles combinaram que iam jogar uma bicicleta para derrubar o pastor no chão e pisar ele. Não conseguiram. O meu filho disse, mãe, eu estava segurando a espingarda, apertando o gatilho, eu não consegui. E ela disse, vai, bichinho, vai tentar matar o pastor para ver o que acontece. Desculpa, YouTube, eu falei uma palavra aqui para narrar a história, né? Devo falar uma outra palavra a respeito. Vai tentar tirar o pastor da terra, né? Aí eu pensei, que o pai me guarde, ela dizer para o filho, vai tentar fazer como o pastor, mas ela falou assim, né? Que foi um livramento do pai. E aí, o seguinte, o pessoal ficou comentando entre eles, quer dizer que não deram conta do pastorzinho? Aí, amanheceu um belo dia lá, aquele diácono que assim que eu cheguei, aquele senhor, Zé Vital, que disse assim, olhando para o senhor Zé Brandão, olha o pastorzinho que mandaram para cá, vamos aprontar com esse pastorzinho. Ele chegou lá sorrindo, apertando o óculos assim. Era muito sarcástico aquele irmão. A esposa dele vivia me mostrando marca na testa, marca no queixo de soco que ele tinha dado, pedindo que eu disciplinasse ele, fizesse alguma coisa. Eu falei, irmã, não tenho como fazer nada. Porque assim que eu cheguei, ele já me desafiou, já disse. Ele disse, olha o pastorzinho que trouxeram aqui, vamos aprontar com esse pastorzinho. Então eu retruquei para ele. Assim que eu cheguei, eu disse, não, ninguém vai aprontar comigo não. Quem for me atrapalhar, sinta-se disciplinado, será disciplinado. Eu vou trabalhar, fazer a obra. Quem quiser me acompanhar, acompanha. Quem não quiser, não vai atrapalhar não. Então muitas das vezes ele ficava sempre em casa. Eu dizia, irmão, vamos para o culto, vamos lá. E quando ele estava, eu honrava ele, eu dava oportunidade para ele pregar, eu cuidava dele. Mas ele sempre queria ficar lá. Acho que ele desejava talvez ser o pastor, alguma coisa do tipo, eu não sei. Eu sei que era daquele jeito. Né? E ele chegou sorridente e disse, pastor, fuja para Tauá, porque tem uns homens ali que vão te pegar, vão dar cabo de você. Eu falei, não, não vão. Aí ele disse, não, é sério, sorrindo. Eles vão dar cabo de você, né? Eles vão marcializar você. Eu falei, não, não vão. Eu não vim aqui para isso, não. Eu vou viver bastante. Estou de passagem por aqui, é um tempo só. Homens não vão poder fazer isso comigo, não. Ele disse, não, mas aqui eles fazem, fuja. Eu falei, não. Depois chegou um outro irmão, ele foi embora e chegou um outro irmão, o irmão Toninho, da irmã Iracema. Iracema era do conjunto de senhoras, era amiga da gente. E era um pouco vizinho da gente. Aí o Toninho disse, pastor, fuja para Tauá.
Porque tem dois homens aí que falaram, é um senhor chamado Gabriel. Ele vende armas. Era vizinho meu, era o vizinho que comemorava futebol com bala. E um outro, um senhor, Ivanildo, era Ivanildo o nome dele. Esse senhor, eles... Eu tinha ouvido que aquele senhor do meu lado, ele tinha pagado alguém em Mombaça e estava morando ali vizinho. E ele e o outro, que vendia armas, contrabandeava. Os dois disseram que iam me apagar, né? Aí eu falei, irmão Toinho, mas eu não vou não. Hoje não. E aí ele foi embora e apareceu um senhor não evangélico. Pastor, eu vim avisar o senhor para o senhor acreditar. Tem uns homens aí que eles estão bebendo e eles disseram que vêm aqui mais tarde e vão pegar o senhor. Eu falei, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada comigo. Então, ele foi embora. Aí, com pouco tempo, aqueles homens estavam brincando de queda de braço em um lajeiro de pedras que ficava em frente à casa que eu morava, que era a casa do Francisco Nicolau, que era do Fechado Grande, um irmão, fazia parte da igreja. Eu perguntei ao pai, eu sei que o ritmo aqui é pesado, eu também sou dinâmico, né? Eu tenho uma espingarda que é um cano de 12, calça bala de 12. Se alguém invadir aqui, eu poderia usar ela de boa. E o outro, eu conseguiria pegar ele, né? E moer ele de porrada. Por quê? Porque eu era lutador. Eu praticava artes marciais. Seria defesa, né? Eu estaria me defendendo. Mas aí é isso que o pai vai permitir? É eu fazer isso, usar minha força física? Seria isso? Eu nunca agredi ninguém? Ou o pai quer que eu fique cantando? Aí veio na minha mente como uma luz, o pai disse, cante, fique em paz. E eu fiquei cantando. A minha esposa, ela ficou em choque. Ela chegou quase a convulsionar, ficar tremendo, não era real aquilo que estava acontecendo. Era uma nuvem escura que tinha pousado por ali. E ela sempre foi corajosa, ela sempre agiu dessa forma. Ela se levantou e falou, vou falar com esse homem. E foi até o senhor Gabriel. Ele disse, senhora, eu não tenho nada contra vocês. Aí disse assim, mas eu sou muito mal. Você veio falar de Jesus para mim? Senhora, eu sou mal demais, eu sou muito mal. Ele repetiu umas 3 vezes, sou muito mal. O que aconteceu? Ficou tudo ok, ninguém bateu na minha porta. Porque eu estava conectado com o Pai. E aí, naqueles dias, eu fui para uma ceia, nós fomos para a ceia em Tauá. E dormimos lá. No outro dia pela manhã, quando vimos, tinha uma jovem que nós conhecíamos, que era parente da irmã da igreja. E ela comentando, ninguém fala de outra coisa a não ser na morte de Gabriel. Falando assim. E aí, eu perguntei quem? Gabriel, seu vizinho, mataram ele. Quando eu cheguei lá, então, aí disseram que o seu Orlando, uma pessoa da roça muito boa, casado com uma irmã, que era, eu acho que era Rosenil o nome dela, era da nossa igreja, eu era pastor. O seu Orlando discutiu com o meu vizinho, que falou para as pessoas que iria me apagar, o que comemorava futebol com bala. E o seu Orlando discutiu com ele. E chegou o Roberlândio, um rapaz forte, alto, e entendeu que aquela discussão era perigosa, alguma coisa do tipo, e atirou no peito do Gabriel. E o Gabriel caiu lá. Aí eu perguntei, e um outro sujeito que estava com ele disse, olha, era um senhor chamado Ivanildo, ele era marchante, ele comprava carneiros. Eu via o jovem passando com a grade na garupa da moto com carneiros, cabeça pendurada, né? O carneiro, ele cortava os carneiros e vendia os quilos, trabalhava daquela forma. Era parede e meia, como chamamos da minha casa. Ele era bem jovem, devia ter 20 e poucos anos. Eles disseram, ele jogou uma partida de sinuca e apostou a casa com os bois e ele perdeu. E falou que não entregaria o prêmio ao ganhador, a casa. E os homens correram atrás dele e foram até perto da sua casa, lá na casa dele. E falaram para a esposa dele, que parece que tinha 16 anos. E disse, menina, não vamos entrar aí e apagar o teu macho por sua causa. Mas diga para ele que anoiteça e não amanheça. Porque senão ele vai para o espaço. Foi assim que me contaram. E aí eu sei que foi embora aquele. Um partiu para a terra de muitos artistas que já partiram, para a terra dos Pejuns, e o outro foi embora.
Aí, várias pessoas começaram a dizer, pastor, esses homens foram castigados. Eu falei, olha, Deus é que sabe de tudo, Deus é que faz as coisas. E veio uma irmã chorando, uma irmã do Fechado Grande, lá da congregação do irmão Zé Rodrigues. E ela disse, pastor, eu vim aqui lhe perguntar, porque o meu irmão Gabriel, ouvi falar que ele lhe ameaçou. Eu quero saber, é por isso que meu irmão morreu, porque o senhor é ungido, é um servo de Deus, é o anjo da igreja. E eu falei, irmã, eu não posso lhe dizer, lhe responder, porque eu não conhecia ele direito. Eu não conversei com ele direito. A minha esposa conversou com ele, ele disse que não tinha nada contra mim, nem eu tinha nada contra ele. Ele só disse que era muito mal, repetiu 3 vezes que era muito mal. Mas Deus é que sabe de tudo. Conhece a sua vida, conhece a vida dele, a minha, mas eu não sei lhe responder, eu deixei assim. Mas aí com 1 ano e 7 meses, eu resolvi entregar aquela igreja. 3 meses que eu estava lá nessa igreja, o pastor João Bezerra da Silva falou para mim, filho, vou lhe fazer um convite. A cidade de Madalena tem uma igreja e casa pastoral e é uma cidade. Vamos para lá, não fique em Marruás não. Porque Marruás é uma vila, um distrito, são famílias ali e tem pessoas muito perigosas. E lá, se você ofender um, ofende a todos. É perigoso para você. Você é recém-casado, você é jovem, tem uma vida pela frente. Eu falei, pastor, é uma ordem ou um parecer? Ele disse, não, é um parecer. Eu falei, pois deixa eu continuar lá, eu quero continuar lá. Porque eu queria credibilidade. Só que depois eu vim entender que ao eu aceitar a Madalena, seria para o ministério um crescimento, mas eu queria servir a Deus, ao Criador. É tanto que eu renunciei, eu saí, depois de anos, quase 30 anos, eu deixei de ser itinerante, deixei de ser líder de igreja. Eu tenho minha carta, minha credencial, mas vou evangelizar pela internet, porque eu não gosto do sistema que funciona. Eu gostaria de pegar, se uma igreja o pastor recebe, digamos, 20 mil, eu gostaria de pegar 4 mil ou 5 mil e pegar os 15 e repartir com os carentes. Mas esse modelo foi me dito que não dá. O próprio presbitério da penúltima igreja que eu trabalhei disse que se eu fizesse isso, acabava com a administração da igreja e outro pastor não iria querer pastorear. E nos dias que eu estava na penúltima igreja que eu trabalhei como líder de campo, foi um senhor chamado Marinho. E ele disse, olha, eu estou em Mucambo, que é perto de Sobral, é cidade de universitários, é uma igreja de elite. Eu gosto daqui, eu acho bonito Catarina e acho bonito uma cidade chamada Brejo Santos. Eu viria para aqui, mas a renda aqui é menor, e com renda menor eu não venho. Né? Então, eu faria isso, se pudesse repartir. E se eu, sendo itinerante, sem cobrar cachê que eu nunca cobrei, se aceitassem me ajudar com oferta, e eu pregar e dizer que os que têm mais ajudam os que têm menos, eu ficaria sendo itinerante. Mas aí não dá, porque se eu disser vai atingir os pastores, como é que as pessoas vão cuidar uns dos outros? E dar o dízimo ao mesmo tempo não dá certo. Então eu vim viver minha vida por não ter atrito com ninguém, trabalhar com as minhas mãos, fazendo arte, estou até doente, me recuperando, e fazer vídeos para que o Pai levante parceiros para me ajudar. Então, resumindo a história, eu ali, quando eu estive lá, no primeiro ano, no campo de Marruás, esse lugar onde aconteceu essas cenas bizarras, essa coisa perigosa que o Pai guardou a nossa vida, eu fui a São Paulo. E eu estive com Joel Amâncio de Souza, o pastor de Limeira. E o pastor de Limeira, acho, se não me falha a memória, nasceu na cidade de Acopiara, que era 63 quilômetros de Catarina, onde eu fui em Catarina, numa Serra Fria, que eu estava falando agora há pouco, pastor 3 anos e 3 meses ali. E ele lá, o pastor Joel Amâncio de Souza, em Limeira, ele disse, pastor, tem uma cidade chamada Olímpia, uma cidade bela aqui de São Paulo, uma igreja linda e de pessoas formadas. Se você aceitar o convite para ser pastor aqui, no teu aniversário eles te dão um carro novo de presente. Eu falei para ele, mas eu estou em um trabalho em uma localidade chamada Marruás. Estou trabalhando em uma igreja ali, estou na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Aí eu falei, daqui a uns meses, eu não lembro o tempo, vai ter uma escola bíblica. Se o Senhor não encontrar um outro pastor, vou fazer prova com Deus. Eu poderia vir, mas se o Senhor encontrar um outro pastor, pode colocar lá. Quando eu o encontrei na escola bíblica, ele me disse, um presbítero, bacharel em teologia, amigo meu, eu enviei para ser pastor lá em Olímpia. Pois bem, então, concluindo a minha história,
Fiquei 1 ano e 7 meses ali. E no final de 1 ano e 7 meses, eu senti direção de entregar a igreja. E a maioria das pessoas da igreja gostava de mim. E eu gostava delas também. Eu gravei uma fitinha de despedida ali, né? E fui lá para Tauá. E aquele diácono que no início olhou para o outro e disse: vamos aprontar com esse pastorzinho aqui. Aquele que a esposa dizia: ele deu um murro na minha testa, ele deu um murro no meu queixo, fez sangue, pastor, discipline ele. Diz: irmã, é difícil ele ir até para os cultos. Quando ele vai, eu dou oportunidade, eu abro espaço para ele, eu quero tanto bem a ele, mas ele não vai. Ele disse que ia aprontar comigo, eu disse que quem aprontasse, não ia aprontar. Eu disciplinaria, é difícil ele ir. Ele tinha 2 genros. Aí no dia que eu fui entregar a igreja, eu estava sentado conversando com João Bezerra da Silva, pastor em Itauá, e chegou um genro dele, magrinho, pequenininho, bem magrinho, parecia um menino, um senhor. E disse, tocou no meu ombro: ei, se você ainda maltratar o meu sogro, eu te dou uma surra. Aí eu falei assim para ele: Deus te abençoe. Ouviu? Olha o que eu estou dizendo, eu te dou uma surra. E aí eu repeti: Deus te abençoe. Ele não sabia que eu era praticante de artes marciais. Eu não estava ali para brigar fisicamente. Eu sei que quando a pessoa fala isso, às vezes a pessoa tem armas. Geralmente pessoas que lutam com gado, com fazenda, têm armas em casa. Não é? Para espantar bicho. E lá era um lugar que as pessoas apagavam os outros, né? Mandavam para o espaço, né? Ele não sabia que precisaria dele mais 10 ou 15 ou 20 para tentar me pegar e não conseguiria. Porque uma vez 7 pessoas me desafiaram num circo. Eu tinha montado um circo lá em Mossoró, numa rua chamada Riachuelo. E eu estava treinando, andando no arame bamba e treinando com o Thiago. Quando entrou uns rapazes lá e começaram a falar besteira, falar merda. Ah, é da academia do Gidalto, mas não tenho medo não, meu irmão. Aí eu dei um pulinho para baixo e falei: pois então pode vir. Vamos fazer um treinozinho aqui, eu vou pegar leve com vocês. E levantou-se um cara baixinho também, era baixinho igual ele. Só que era entroncadinho assim, peitudinho, cabelo grande. E disse: eu posso ir também, falando bem grave. Eu falei: pode. Aí o jovem se aproximou e ele disse: cerca ele, que aí eu pego ele. Aí eu dei um chute lateral, o meu pé pegou na fronte do rapaz aqui, fez pem! O rapaz saiu assim catando o cavaco, e eu voltei com um chute circular, e meu dedo pegou na boca de um, pegou que babou. Esse rapaz saiu correndo desesperado, ele abarrou com os peitos nos arames, de volta do circo. Eu vi a empanada do circo balançando, um barulho assim, eu falei: ei, pode sair pela entrada, tá aberta. E aí eu pulei com os 2 pés, os calcanhares no peito do baixinho. Ele ficou rodando assim pelo chão. Tá louco, meu irmão? O peito sujo assim de terra que eu pisei no chão, tava descalço. Tava pisando no arambamba, né? Eu falei: tô ficando louco agora. Afinal de contas, o que você quer? Ele disse: cara, eu quero ser vigia do seu circo. Aí eu falei: olha, aqui todo mundo quer ser artista e ninguém quer ser plateia. E dinheiro não tem. Ele disse: não, mas não tem problema não, eu quero ser vigia. Então o Nequim, meu irmão, que é aqui em Lagoinha, município de Quixeré, onde tem a igreja, Assembleia de Deus, ele é o 2º vice-presidente, ele viu o rapaz. O rapaz ficou sendo porteiro lá, né? Ficava lá de braço cruzado, né? Virou meu amigo, né? E o meu pai, que foi porteiro do circo, também conheceu o rapaz. Eu acho que vários parentes meus devem ter visto. A minha irmã, a Neide, que mora no Rio Grande do Norte, e o Ismael, o esposo dela, até fez parte de uma cena lá desse circo. Então, né? Eu estava entregando na igreja e tal, aí aquele homem magrinho: eu dou uma surra em você, que era genro lá do diácono, né? Bonito, né? Para ver como era o lugar, né? Pois bem, eu estou testemunhando isso aqui porque aconteceu. Isso eu contei em Francisco Morato, São Paulo, lá na igreja com um cunhado que eu tenho, casado com a minha cunhada Benivan, lá o pastor Hamilton. Ele acho que deve ser vice-presidente lá da igreja. O pastor era o pastor Daniel, ele era, acho que, um vice-presidente. E lá fora alguém já disse: isso é mentira. Não é mentira, não. A irmã Ioneda, onde eu peguei a estante, ela talvez ainda viva, não sei, né? Era uma senhora de idade, não sei se ela vive. A irmã Odete, que o filho dela estava com a espingarda querendo me fazer um carinho, ela, acredito que ainda vive. A família do senhor Zé Vital ainda deve estar lá, né? Ele é parente de pastores Antônio Vital e outros. Nerisvaldo era um outro amigo meu. Antônio Vital e Nerisvaldo, os irmãos do diácono, que disse que ia aprontar comigo, é meus amigos, né? Conhece, sabe das coisas como rola lá, né?
E a igreja toda sabe dessas coisas, né? A igreja sabe. O pastor que estiver lá em Marruai certamente ouviu alguma conversa sobre isso, sobre essas histórias. Isso é verdade. Se você acreditar, amém. Se não acreditar, amém também. Então, meus queridos, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer crescer esse canal. Eu tenho desejo de trabalhar com isso, eu gosto disso. Eu tive muitos milagres na minha vida, aconteceu muitas coisas, eu quero contar no canal, eu quero que a gente estude junto. Diga nos comentários o que você acredita, diga a sua experiência, o que aconteceu contigo, porque Deus faz milagre na vida de todo mundo e dá livramentos. Deus abençoe, é isso. Até o próximo vídeo.